Oi, gente! Oi, meninos! Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam aproveitando as nossas videoaulas, porque mais uma semana a gente não sabe quando a gente volta. Temos agora para essa semana o novo plano do Minas Consciente, né? Então a gente vai ver como é que as coisas vão ficar, mas a projeção da volta às aulas presenciais a gente ainda não tem para essa semana. Então, continuamos com as nossas videoaulas. Essa semana, continuando as aulas anteriores a respeito de correspondências, tá? Então, na última aula, nós vimos alguns tipos de correspondência e hoje vamos ver mais alguns. Pretendo conseguir terminar hoje, vou ver se até o final do vídeo eu consigo falar sobre todas elas. Então, o que acontece? Na aula passada, a gente viu a respeito da carta simples, a respeito do ofício e a respeito do atestado. Não, mentira. A respeito da certidão. Então, hoje, a gente continua, tá? Não vamos voltar para esse só quando tivermos que fazer alguma referência. Então, a gente continua o assunto correspondências com os outros tipos de correspondências, ok, galerinha? Só ajeitar aqui o nosso slide. E isso que nós vimos na aula passada, então, foi correspondência simples, ofício, o requerimento e a certidão. Então, nós paramos aqui na certidão. Os outros dois documentos que nós vamos ver hoje, ligados, parecidos com a certidão, a gente vai partir dela, então, só relembrando que é um documento que é fornecido por um órgão, tá? Pela administração, pelo órgão da administração, então é a empresa que fornece esse documento, certificando, afirmando que o que está escrito naquele documento chamado certidão está registrado em algum outro documento. Eu dei o exemplo para vocês de livros de nascimento ou de casamento, e a gente tem, então, as certidões, que são a representação de onde está o registro daquele fato, o registro daquele acontecimento. Vocês no serviço público também vão ter contato com certidão quando vocês estiverem no serviço público, quando forem para o serviço público, com relação à contagem de tempo. Eu adiantei isso também na aula passada. A contagem de tempo ela é uma certidão de contagem de tempo, porque ela demonstra que a pessoa que está sendo referida na certidão de contagem de tempo, ela exerceu aquela atividade, né, naquele cargo, por um período de tempo e que aquilo está registrado em algum lugar. Normalmente, vai estar registrado no livro de ponto e nos sistemas internos das empresas, tá? Quem tem sistema interno, vai ter o sistema interno, que é onde bate o cartão, é gerado um registro eletrônico, e quem não tem, faz pelo livro de ponto. E aí, os outros dois documentos que são parecidos são o atestado e a declaração. Então, nós temos lá a certidão, que é a empresa que fornece a certidão. Então, quem vai assinar uma certidão é a prefeitura municipal, é o governo estadual, alguém que representa aquela instituição. Já o atestado e a declaração não é a empresa que dá, é o profissional, é a pessoa que faz um atestado ou uma declaração. Tá? O atestado, gente, a diferença dos dois, vamos ver aqui agora, ele é firmado, né? A pessoa que faz firma, que afirma, que assina aquele documento, tá? É um profissional, um servidor, um funcionário, então é em nome de alguma instituição, ele atesta que aquilo que é o conteúdo do atestado existe. E esse conteúdo desse atestado, ele pode ser confirmado por algum outro tipo de documento. Então, todo atestado, ele vai ser firmado por um servidor, por uma pessoa, em função do seu cargo, em função da função que existe, que a pessoa exerce, né? Declarando que aquilo que está naquele atestado é verdade e que, se for necessário alguma comprovação, vai ser comprovado por algum documento que exista. Eu vou pegar uma questão da carreira de vocês, por exemplo, que é o atestado médico. Então, é um profissional, é um médico, no exercício da sua função, que atesta que fulano de tal precisa do seu afastamento ou está com aquela doença.
ou está com aquela patologia, o que a pessoa tiver. Então, esse atestado, como é que vai haver a comprovação de que esse atestado é verdadeiro? Primeiro, gente, que todo mundo que afirma um atestado, o médico, o servidor público, eles estão afirmando e colocando o seu nome e assinando, porque a lei dá a eles essa possibilidade. Para o médico, por exemplo, a própria medicina, o próprio conselho, já dá para ele a possibilidade de que ele faça os atestados, e os atestados médicos não devem ser contestados, tá? A não ser que hajam fraudes. É diferente, tá? Mas caso contrário, não se contesta se a pessoa precisa realmente daquele afastamento, se a pessoa tem realmente aquela doença, só se houver algum tipo de indício de fraude. Aí não tem problema você contestar baseado em fatos. Mas a afirmação daquele atestado, por si só, já é um documento. Então, o servidor público, por exemplo, quando vocês forem servidores públicos e tiverem o exercício da profissão, vocês também vão poder firmar atestados em razão da profissão de vocês. Obviamente, gente, que vocês não vão firmar atestados médicos, ok? Eu só dei o exemplo do atestado médico. O atestado que vocês fariam é atestado de comparecimento, é um atestado que conseguiu pegar a ficha, é um atestado que não tem a ver com a afirmação de que a pessoa está doente, porque isso quem pode fazer é somente o médico. Tá? O atestado médico, somente o médico pode dar. Vocês vão dar outros tipos de atestados que forem permitidos na unidade que vocês estiverem trabalhando, porque tem que observar isso também. Você tem que seguir as regras, além das regras de conduta do lugar, da profissão que você exerce, você precisa se ater às regras de conduta do lugar onde você trabalha. São duas coisas diferentes, embora uma não possa entrar em conflito com a outra. Então, quando vocês forem exercer a profissão, vão receber muitos atestados, tá? E, eventualmente, dependendo em qual posição vocês estejam na profissão de vocês, vão emitir alguns atestados que não são atestados médicos, tá? Então, o que acontece? Onde se comprova que aquele atestado, por exemplo, é verdadeiro? Em vários tipos de documentos. No caso dos atestados médicos, se comprova através de exames, podem ser exames laboratoriais ou exames clínicos. Tá bom, gente? Não há uma definição clara com relação a isso, mas tem que se buscar onde estão aqueles registros. Então, o histórico de vida de saúde de um paciente, por exemplo, ele pode culminar na conferência de um atestado. Se você der um atestado de que a pessoa compareceu àquela unidade de saúde de tal hora, para que ela encaminhe, por exemplo, para o seu trabalho. É um atestado de comparecimento, viu, gente? Comparecimento. E aí, o que acontece? Onde que pode se ver isso? Na marcação de ficha, no registro da ficha dessa pessoa lá dentro da unidade de saúde ou no posto de saúde que ela compareceu. Né? Então, esse documento atestado, ele é muito parecido com a certidão. Porque a certidão também, ela precisa de uma confirmação de onde aquilo foi extraído. Então, é possível na certidão uma comprovação de onde foi extraído. No atestado também é possível uma comprovação de onde foi extraído. A diferença, então, entre a certidão e o atestado é quem emite. Enquanto que na certidão, quem emite é o órgão, no atestado, quem emite uma pessoa, em razão da profissão que ela exerce, ou da função que ela exerce, ou do cargo que ela ocupa. Então, a pessoa que é coordenadora, por exemplo, de uma unidade básica de saúde ou de um PSF, ela vai ter a função, o cargo de coordenador. E aí ela pode emitir alguns tipos de atestados. Declaração. A declaração já é muito mais ampla, muito mais. Qualquer pessoa pode emitir declarações. Qualquer pessoa. Não é, lógico que é em razão da função, se a pessoa é cidadã, por exemplo, se a pessoa é servidora pública. Então, você vai emitir uma declaração em razão daquilo que você necessita. Aí, não precisa de comprovação em lugar nenhum, a princípio. Se houver a suspeita de fraude, aí sim é preciso buscar uma comprovação.
Quem fez a declaração, se houver um indício de fraude, vai ter que comprovar que aquilo que ela declarou é verdade. Mas não precisa estar escrito em lugar nenhum, não precisa ter livro nenhum de onde extrair aquilo que foi declarado. Então, por exemplo, vocês vão fazer um concurso público para atuar na área da saúde pública, e uma das coisas que um futuro funcionário público, no momento da sua admissão, precisa fazer é a declaração de bens. Ou então a declaração de compatibilidade de funções. Então, como que faz isso? Você vai declarar se você tem bens ou se você não tem bens. Você vai declarar se você possui mais de um cargo ou não. E se possuir, se esses cargos são compatíveis com o que você vai assumir. Ou se você já tem um cargo, vai assumir mais um, se eles são compatíveis entre si. Seguindo o que a lei, a Constituição Federal e os conselhos determinam com relação ao exercício da profissão. Então, o que acontece? Quando você vai ser nomeado numa prefeitura, por exemplo, como auxiliar de saúde, como técnico em enfermagem, ou como auxiliar de enfermagem, ou como enfermeiro, para quem for seguir na carreira, você tem que declarar se você tem bens ou não. Então, essa declaração, ela pode ser dada a vocês para que vocês preencham, ou vocês podem preencher livre e espontaneamente. Então, você vai declaro para fins de nomeação que possuo uma casa, não sei onde, blá, 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 e coloca tudo que você declara, coloca a data, coloca seu nome e assinou. Ou, declaro que não possuo bens em meu nome na data, até a presente data. Coloca a data Itaúna, 3 de agosto de 2020 e assina. Então, comprovou que você tem ou você não tem bens. Por que isso, gente? A questão do servidor público, ele não é um funcionário de empresa privada. Então, o recebimento dos vencimentos, que seriam os salários, né, do servidor público, ele é advindo de impostos. Então, se houver ao longo da carreira da pessoa, alguma possibilidade de que tenha havido enriquecimento ilícito, né, que a pessoa tenha conseguido mais posses do que aquilo que o cargo dela permitia, que a função dela permitia, o que o vencimento, o salário dela permitia. Então, ao longo da carreira profissional, o que se faz? Faz o levantamento do que ela tinha antes de ser nomeada até o momento da investigação. Então, todo servidor público, por força de lei, deve declarar, no momento da nomeação, se tem bens e quais bens tem. Bom, aí declarou, não há comprovação nenhuma, apenas a declaração da pessoa. Se no futuro houver necessidade de verificar o que essa pessoa tinha, aí ela fala assim, não, mas quando eu comecei, eu já tinha 2 casas. O que acontece? Você não declarou no momento em que você assumiu o seu cargo, que você tinha 2 casas, você agiu de má fé. Então, o que acontece? Isso vai trazer problemas na carreira da pessoa. Então, é preciso que quando fizermos qualquer tipo de declaração, aquilo represente realmente a verdade, para que quem for ser funcionário público ou não, gente, na vida comum também as declarações a serem dadas precisam ser verdadeiras. Tá? Então, o que acontece? Uma declaração é um documento um pouco mais simples. Qualquer um deles, gente, eu já falei com vocês nas aulas anteriores, mas qualquer um desses documentos, eles podem ser feitos, inclusive à mão. Você não precisa ter esses documentos apenas digitados. Tá? Eles podem ser produzidos à mão. E os atestados, por exemplo, especialmente os atestados médicos, né? A grande maioria deles é fornecida pelos profissionais médicos à mão. A maioria. Alguns fazem impressão e assinam, mas a maioria ainda faz o seu atestado médico manualmente. Não tem nenhum problema. Você pode fazer um requerimento, uma carta, um ofício, o atestado, declaração, tudo à mão. Não tem nenhum problema. Tranquilo isso? Certidão e atestado são documentos emitidos em razão de que há uma comprovação anterior, em que foi retirado de algum lugar, foi retirado de algum livro, de algum exame, de algum dado. A diferença entre eles é que a certidão ela é emitida pela
organização, pela empresa, e o atestado emitido pelo funcionário, pelo servidor ou pelo profissional, em razão do cargo que ocupa. A declaração ela pode ser feita por qualquer pessoa e ela afirma alguma coisa. Ela afirma que tem bens ou que não tem bens, ela afirma que a pessoa esteve ou não esteve no local. Então, por exemplo, se você for no hospital, na Casa de Caridade Manuel Gonçalves Souza Moreira, o hospital aqui de Itaúna, e você não chegar a ser consultado com o médico, você ficar, o enfermeiro faz a triagem, você fica lá um bom tempo, o médico te atende, tu fica um pouco tempo lá e vai voltar para o trabalho. Então, você pede uma declaração de que você compareceu ao hospital. Ou se você acompanha alguma pessoa, então você pede declaração de que você compareceu. Então, eles vão dar para vocês uma declaração de comparecimento, que você esteve naquele local porque você estava ali naquele momento, ok? Então, esses 3 tipos de documentos são documentos que demonstram, que afirmam algum fato. E cada um deles tem as características que nós vimos agora. Bom, vamos agora para um tipo de texto que é bastante utilizado por órgãos públicos. É um documento de valor jurídico, ou seja, ele vai ser feito e ele pode ser usado no momento de necessidade jurídica por algum inquérito, por alguma investigação. Então, a ata é um documento que tem que evitar a maior possibilidade de fraudes, de erros e de interpretações erradas possível. Então, eu tenho certeza que alguns de vocês já tiveram acesso a esse tipo de documento. Especialmente quem, em empresas, já participou, por exemplo, da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes das Empresas. Quem trabalhou no SESMIT também da empresa, ou no setor de RH de alguma empresa, também teve acesso a atas. Quem participou de movimentos de igreja, também já teve acesso a atas, porque se faz muito ata nesses tipos de atividades. Então, o que é uma ata, gente? Ela é um registro narrativo. Lembra lá de narração? Contar um fato ou acontecimento? Então, a ata é um registro narrativo fidedigno. O que é fidedigno? Verídico, real, fiel à ação que realmente aconteceu. Então, a narração ela tem que ser fiel àquilo que aconteceu. Então, esse registro, essa ata é importantíssimo que tudo que aconteceu durante o que está sendo registrado seja anotado. E uma ata, gente, ela é feita a partir de alguma reunião ou de algum encontro para se decidir ou discutir um assunto. Então, toda vez que um grupo de pessoas, pode ser 2 pessoas, 3 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, não importa. Toda vez que há a reunião para um grupo de pessoas decidirem algum assunto, essa ata deve ser feita. Em quase todas as reuniões que acontecem em órgãos públicos, há o registro de uma ata. Se você participar da CIPA ou não, se você participar de reuniões de trabalho, mesmo na função de enfermeiro, técnico em enfermagem ou auxiliar de enfermagem, se você participa de alguma reunião decisória, essa reunião possivelmente vai gerar uma ata. As reuniões, por exemplo, que são feitas na Câmara Municipal, obrigatoriamente tem um registro de uma ata. As reuniões que são feitas de CIPA, obrigatoriamente tem um registro de uma ata. Quais as reuniões que não há a obrigatoriedade de um registro de ata? Aquelas reuniões que são corriqueiras, que acontecem com regularidade, então nem sempre há obrigatoriedade do registro de atas. Mas o ideal é que todas elas tivessem esse registro. Porque se elas tivessem, você saberia exatamente qual foi a decisão tomada naquela reunião, o que se resolveu sobre o assunto a ser tratado. Então, quando vocês estiverem trabalhando no serviço público, vão ter muito contato com atas. Tá? Então, esse registro do que aconteceu naquele momento de reunião, naquele momento decisório, tá? Ele precisa ser fiel àquilo que aconteceu na reunião. Tá? Então, uma ata é o registro de uma reunião. É um registro fiel de uma reunião. A narrativa do que aconteceu naquela reunião.
E uma ata, gente, ela pode ser feita tanto em folhas avulsas, de maneira digitada ou à mão, como ela também pode ser feita no livro próprio. Vocês já devem ter ouvido falar no livro de atas. Tá? Esse livro é um livro que a maioria das empresas já não usa, tá? E poucas ainda usam, eles preferem fazer hoje as atas digitadas. Numa ata digitada é preciso ter um cuidado muito maior do que a ata feita no livro. É porque no livro você tem alguns pontos a serem olhados, alguns critérios a serem olhados, que diminui a possibilidade de fraude, que diminui a possibilidade de alteração. Num registro de decisão, de sessão, de reunião que seja digitado, pode ser que esse registro ele seja alterado. Uma outra coisa que é importante com relação às atas e quase nunca acontece é no que diz respeito ao momento de confecção dessa ata. O ideal, o que se deseja, o que se exige é que essa ata ela seja feita durante a reunião, durante a sessão, durante a assembleia. E aí o que acontece? Designa-se um secretário que é quem vai fazer essa ata. Mas o que acontece normalmente nas reuniões? Esse secretário fica anotando os tópicos discutidos na reunião, anota o tópico, anota quem falou tal coisa e depois ele senta para poder escrever essa ata, para elaborar essa ata. Isso é um problema, isso pode causar como problema pelo seguinte: quando você faz uma ata, tem 10 pessoas na reunião, por exemplo. Tá lá, o João, vamos colocar 5 porque eu vou arrumar os nomes. O João, a Maria, o Pedro, o Antônio e a Joana. João, Pedro, Maria, o Antônio e a Joana. Tem 5 pessoas nessa reunião. Aí vamos supor que a Joana seja a redatora da ata, seja secretária daquela reunião. Então, ela começa a anotar os tópicos e tudo, e aí eles combinam, olha, na próxima ata, ou depois eu mando a ata para vocês, ou na próxima reunião, vocês assinam a ata. Ou então depois eu mando a ata, gente, vou fazer, terminar ela aqui e mando para vocês assinarem. Aí o que acontece? Sai da reunião, então, o João, a Jana, o Pedro, o João, a Joana, o Pedro, o Antônio e a Maria. Eles saem da reunião, acabou a reunião, e a Joana, que é a secretária, vai então digitar a ata. Ela digita tudo naquele dia, e no dia seguinte manda para o pessoal assinar. Gente, coisas podem acontecer no dia seguinte. Alguma daquelas pessoas, uma ou duas daquelas pessoas, podem ter algum problema para assinar essa ata. Podem não concordar, podem mudar de ideia com relação ao que foi decidido na reunião, mas podem ficar doentes. E aí o que acontece? Aquela ata não vai ser assinada por todos. Se a pessoa que não assinou a ata é uma das pessoas que está com um problema, por exemplo, que precisava ser solucionado, qual vai ser a solução para isso? Então, o que acontece? Possivelmente vai ter que se gerar uma outra reunião para poder resolver o problema que foi causado porque a ata não foi gerada no dia da reunião. Então, o ideal é que a ata seja gerada no dia da reunião. A maioria das reuniões, tá, que são feitas, por exemplo, em empresas, a reunião da Câmara, por exemplo, isso é feito no mesmo dia. Essa ata é gerada no mesmo dia, as pessoas assinam aquela ata no mesmo dia. Então, quando vocês forem participar de alguma, se vocês forem ser secretários, por exemplo, tentem fazer isso. Tentem fazer essa ata no mesmo dia, ou então vão elaborando ela durante a reunião. Peçam as pessoas para esperar um pouco, para que ela fique pronta, e aí assinem. Porque o que acontece? O ideal é que aquela ata seja lida naquele momento em que a decisão foi tomada. E que ela seja assinada naquele momento em que a decisão foi tomada. Porque a ata ela precisa constar todos os dados da reunião. Desde quem está presente, o nome de todos os presentes. Qual que é o motivo daquela reunião ter acontecido? Qual horário que ela começou? Qual horário que ela terminou? Quem ficou responsável por fazer a ata? Se existe um presidente naquela sessão, ou uma pessoa que toma conta daquela sessão, que é a pessoa que organiza aquela sessão. Então, o que acontece? O ideal seria que tudo isso fosse feito no mesmo momento. Então, quando termina essa ata, todos os que estiverem presentes devem assinar essa ata.
devem assinar esse documento. E não podem acontecer alterações futuras na ata. Na decisão, quando houver uma próxima reunião, por exemplo, pode-se colocar a modificação que for necessária. Mas no momento daquela ata, o que se diz respeito àquela decisão daquele dia, tem que ficar registrado. Porque é uma narrativa fiel ao que aconteceu naquele momento. Gente, uma ata, então, para evitar que hajam fraudes, para evitar que hajam interpretações equivocadas sobre aquilo que está escrito numa ata, quais são os cuidados que deve-se ter com ela? Primeira coisa, a ata, o espaço de composição da ata no texto, ele não pode ter espaços. Não pode ter parágrafo, tá? Não pode ter pontinho, tracinho, nada. A ata é um documento que vai inteiro do início ao fim, uma frase atrás da outra, sem espaço nenhum, sem pausa nenhuma, sem parágrafo, sem nada. Tá? Você vê um texto, por exemplo, que começa na beiradinha na margem e termina na outra beirada da margem, ele evita a fraude, evita que se coloque qualquer coisa ali, especialmente se for escrito. Assim, uma ata feita à mão, uma ata escrita à mão. Então, o que acontece? Outra coisa que não pode acontecer numa ata. Você não deve usar siglas ou abreviaturas, sem que haja, em algum momento da ata, a identificação do que seja aquilo. Então, suponhamos que vocês usem a sigla Visa Municipal. VISA. Vigilância Sanitária Municipal. Se vocês colocarem Visa Municipal e não explicarem que é Vigilância Sanitária Municipal, o que acontece? Algumas pessoas, quando pegarem aquilo para ler, não vão entender a princípio. Tá? Porque Visa pode ser, inclusive, uma bandeira do cartão de crédito. Então, o que acontece? Você não pode deixar interpretações dúbias, interpretações que possam levar à dificuldade de compreensão. Eu posso usar Visa Municipal? Pode, mas você coloca Visa Municipal, entre parênteses, Vigilância Sanitária Municipal, fecha parênteses. Daí em diante, você pode usar Visa sem explicar o que é, tá? Não tem problema. Numeral. Não se usa o numeral que não seja por extenso. Então, se você vai colocar dias 3 de agosto de 2020, reuniram-se na sede da Secretaria Municipal de Saúde o comitê responsável pela análise das ações a serem implementadas com relação ao sistema de saúde municipal. Então, esse 3 de agosto de 2020, ele tem que vir por extenso. Você não coloca o 3 em numeral, porque esse 3 pode virar outro número. Então, você vai colocar 3 de agosto de 2020, tudo por extenso. Tudo por extenso. Olha, professora, será que eu não posso colocar, por exemplo, 3 em numeral e depois escrever entre parênteses o 3 por extenso? Pode. Não tem problema nenhum. Ainda assim, há a possibilidade de esse 3 virar outro número. E aí vai ter um número em numeral e um número entre parênteses. Tá? Até se discutir e descobrir qual é o número correto, aquela ata pode ficar com algum tipo de prejuízo. Então, o ideal é que você escreva tudo por extenso. Todo numeral seja escrito por extenso. Tá? Então, uma ata, ela sempre começa com o dia e o horário em que a reunião começou. Tá? Você pode começar no dia 3 de agosto de 2020, reuniram-se, e aí você vai contar dessa reunião, aí você vai colocar quem são as pessoas que estavam reunidas, o nome delas, dessas pessoas que estavam reunidas, tá? Ou você pode colocar aos 3 de agosto de 2020, isso não tem problema. A questão é que sempre começa com a data. E aí você vai contar o que aconteceu. Reuniram-se os membros do comitê para análise das ações a serem implementadas na saúde do município. Estiveram presentes o João, o nome todo do João, a Maria, o nome todo da Maria, o Antônio, o nome todo do Antônio, a Joana, o nome todo da Joana. Presidindo a sessão, encontrava o senhor João, que é o secretário municipal de saúde, ou que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde.
Secretariando a sessão estava a senhora Joana, coloca o nome todo. No início da sessão, o senhor João disse que estava interessado em que as pessoas dessem opinião a respeito do que poderia ser feito com relação à implementação das verbas federais para ampliação do atendimento à saúde no município. Então, você conta tudo que aconteceu. Nesse momento, a Maria falou o seguinte, algo que foi rebatido pelo João. O João disse isso, a Maria disse aquilo, e vai a reunião toda você dizendo o que aconteceu. Ao final, o João concordou com a Maria que deveria ser feita dessa maneira. Todos os outros também concordaram. E ficou decidido que a verba seria gasta, né, dessa maneira. Pronto, você fez a ata toda, trocou tudo que foi decidido. Você vai fazer encerramento dessa ata, então. Terminou isso, aí você coloca, existe uma forma de encerrar, gente. Aí você coloca, nada mais havendo a tratar, encerrou-se esta reunião às tantas horas do dia 3 de agosto de 2020 e esta ata será lida, aprovada por todos os presentes. Aprovada e assinada por todos os presentes. Quem é a primeira pessoa que assina essa ata? Aí é uma divergência, gente. Porque depois que leu tudo, todo mundo concordou com aquilo que está escrito. Aí o que acontece? A regra é que a primeira pessoa que assina é o secretário. Mas tem muita gente que quem assina primeiro é o presidente ou a pessoa que está conduzindo a reunião. Há algum problema nisso? Nenhum. Nenhum. Se quiser começar pelo membro também, não tem problema nenhum. Quem começa a assinar, não há uma regra específica escrita com relação a isso. Pode ser qualquer pessoa. Quando eu faço uma ata, depois que todo mundo lê e concorda com tudo, eu assino e passo para os outros assinarem essa ata. Mas aí vai de cada reunião, vai de como essa reunião é conduzida e quem define isso é a pessoa que está conduzindo a reunião. Se a pessoa acha que quem tem que assinar é ele, que é quem está conduzindo a reunião, quem é o presidente ou quem é a pessoa que está responsável por aquela reunião, não há problema nenhum que ele assine primeiro. A questão é a seguinte, você fez uma ata, por exemplo, à mão, e no finalzinho, quando terminou tudo, você fez no momento em que estava acontecendo. No finalzinho, quando terminou tudo, você viu que lá em cima, você colocou o nome do João errado. Você colocou João Pereira de Souza. E é João Pereira da Silva. Poxa vida, hein? Terminou a ata toda já. O que fazer agora? Não tem solução? Tem solução. Por isso é que ela tem que ser lida antes de ser encerrada. Tá? Então, antes de colocar nada mais havendo a tratar, essa ata foi lida, é achada conforme, assinada por todos os presentes, ou qualquer frase parecida com isso, mas tem que ter nada mais havendo a tratar, você lê essa ata toda para todo mundo e se houver alguma coisa para corrigir, este é o momento, antes de você fazer o encerramento da ata. E aí o que se coloca quando isso acontece, gente? Você escreve assim, em tempo. Então quer dizer que não terminou a ata ainda, dá tempo de corrigir. Em tempo. Na linha tal, suponhamos que seja a linha 3, na linha 3, onde lê-se João Pereira de Souza, leia-se João Pereira da Silva. Tá? Foi só esse o erro? Ponto. E continua o encerramento. Se teve outro erro, você vai corrigir logo em seguida. Corrigiu esse João Pereira de Souza para João Pereira da Silva, ponto. Na 8ª linha, onde se lê isso, leia-se aquilo. Então, você corrige todos os erros que porventura possam ter acontecido nessa ata, nesse momento. Tá? Suponhamos que no decorrer da confecção dessa ata, quando você estava escrevendo ainda, lá na 3ª linha, você colocou presentes, presidindo a reunião, o senhor João Pereira de Souza. Aí você já viu que não é Souza. Você já viu que colocou errado. Posso corrigir já nesse momento? Sim. Você coloca uma vírgula, tá? Esteve presente o senhor João Pereira de Souza, vírgula, digo, corrigindo o nome, senhor João Pereira da Silva. E continua. E também o senhora Maria, qualquer coisa, senhora Joana, qualquer coisa. Você pode corrigir no momento em que você viu o erro, ou você pode corrigir no final. Tá? Então, não há nenhum problema você fazer uma ata à mão
cometer erros nessa ata e corrigi-los nessa ata. O que não pode acontecer é uma correção que seja rasura, que seja arriscado, ou que seja colocado em parêntese. Tem pessoas que acham que quando escreveram errado, por exemplo, João Pereira de Souza, aí coloca em parêntese Silva. Não, isso não é correção. Ninguém vai entender porque o parêntese ele é mais explicativo, ele não é corretivo. Tá? Então você tem que realmente corrigir, mostrar que o que está errado e que você viu que estava errado e que você corrigiu isso. Esses problemas, gente, acontecem numa ata que é feita no momento da sessão ou mesmo depois, de forma escrita. Tá? Porque às vezes, mesmo na hora de escrever, transcrever alguma coisa, às vezes transcreve errado. Então, na escrita, você corrige dessa maneira. Já na digitada, você pode simplesmente, né, ir no backspace, ir no corretor, no insert, e fazer, então, a correção. Então, você não vai ter, por exemplo, rasuras, nem o digo, não precisa disso no que é digitado, porque você pode voltar lá e corrigir no momento em que você estiver lendo a ata. Então, você leu lá para as pessoas, João Pereira de Souza. Aí o João fala assim, não, o meu é da Silva, João Pereira da Silva. Você volta lá no seu texto digitado, corrige, então, João Pereira da Silva. E continua o seu texto digitado normalmente. Então, no texto digitado, não precisa fazer a correção com digo, com o em tempo, você vai lá, corrige e pronto. Agora, as outras regras são todas as mesmas. Se a ata é feita à mão em livro, esse livro já é numerado, já tem as páginas numeradas. Se a ata é feita à mão em folhas soltas, ou se ela é digitada em folhas soltas, isso em folhas soltas, essas folhas precisam ser numeradas. Todas elas. E aí, o que acontece? Como é que faz a numeração? Do mesmo jeito que eu disse lá no início. Se você está digitando, você pode até programar no seu computador para que a numeração de páginas já seja automática. Se você estiver escrevendo, depois que terminou tudo, é que você vai paginar. Então, se você fez um texto que tenha 5 páginas, uma ata que tenha 5 páginas, a primeira vai ser a 1 de 5, a segunda 2 de 5, a terceira 3 de 5, 4 de 5 e 5 de 5, assim por diante. Por que que tem que ser numerada, gente? Pela mesma questão que eu já venho falando em todas as aulas. Para que evite-se fraude, para que se saiba qual a quantidade de páginas tem aquele documento e para você ver em qual página você está. Então, isso é uma regra. Você precisa numerar e sempre que possível numere com a indicação de quantas páginas aquele documento tem ao todo. Aquela página que você está, a qual página do documento pertence. É a 1 de 5, a 2 de 5, a 3 de 5, a 4 de 5 ou a 5 de 5. Tá? E assim por diante. Então, o encerramento de uma ata, ele pressupõe que você veja tudo isso antes de encerrá-lo. Tá? E aqui eu tenho um resuminho, então, de o que pode ser feito e o que deve ser feito numa ata. Então, uma ata não tem parágrafos ou alíneas. Alíneas é o quê, gente? É A, B, C, D, um embaixo da outra. Se você quiser usar um A, B, C, D, é um depois do outro. Então, você não pode dar espaçamento. Ocupa-se toda a página. Não se faz a separação de parágrafos, de pontuação, de nada. Ué, professor, uma ata não tem pontuação? Não, pontuação normal. Você usa vírgula, ponto final, tudo do mesmo jeito, mas é sempre uma sequência um atrás do outro. Sem abreviaturas de palavras, eu falei com vocês no caso, por exemplo, das siglas, né? E das abreviaturas comuns, por exemplo, se você for usar Vossa Senhoria, Vossa Excelência, escreve o que é e depois que você escrever o que é, você pode usar o abreviado, mas antes não. Os números escritos por extenso, sem rasuras ou emendas, você não pode rasurar uma ata em hipótese alguma e não usar os corretivos. Aqui embaixo eu tenho um exemplo do que eu dei agora há pouco para vocês com relação a um erro. Se o relator da ata cometer o erro, então, ele vai empregar uma palavra de retificação que é digo. Eu dei o exemplo de João Pereira de Souza para João Pereira da Silva. Aqui nós temos aos 20 dias do mês de março, digo, de abril do ano de 2014. Então, aqui nós já vimos que o erro foi cometido imediatamente e imediatamente ele foi corrigido.
Aos 20 dias do mês de março, digo do mês de abril ou de abril do ano de 2014, e aí você continua o seu texto. Quando terminar a ata e você vê que aconteceu um erro ou uma omissão, depois de lavrada a ata, aí você usa o termo em tempo. Então, se fosse essa mesma frase, onde lê-se março, leia-se abril. Então, tranquilo, gente. A ata, a grande preocupação dela é que você não cometa erros que possam modificar o entendimento da sua ata e que ela evite a produção de fraude, porque ela vai ser um documento jurídico se necessário. Tá? Em algumas situações ela é obrigatória, em outros não é tão obrigatória, mas se for uma situação em que haja o órgão público envolvido, é bom que sejam feitas os registros das reuniões, então que sejam feitas as atas. E aí nós vamos partir para 2 outros documentos que vocês têm muito contato no exercício da profissão, especialmente no órgão público, que é o convite e a convocação. Que são coisas diferentes. Um convite, vocês estão acostumados com eles. Né? Convite de casamento, convite de aniversário, convite de churrasco, então a gente está acostumado. Então, um convite é um comunicado, normalmente por escrito, quando é o órgão público, normalmente por escrito, em que ele solicita, chama a pessoa para comparecer em algum lugar. Tá? Então, pode ser convite de casamento, convite de reunião, convite de participação de evento. Então, pode ser uma série de questões. Então, suponhamos que no órgão público você recebe um convite para participar da reunião lá do comitê que vai analisar os investimentos na área da saúde pública do município. Tá? Então, você recebeu o convite. Você vai se você quiser e se você puder. Então, o convite você pode recusar. Tá? Suponhamos que você seja, então, profissional e você recebeu um convite da sua área, do seu chefe, para que você compareça a uma reunião. Então, o convite você recusa. Agora, se você recebe uma convocação, aí não é um convite, é uma convocação, o nome já até muda. Então, você é convocado para uma reunião ou para algum evento, então você convoca. Convocação não se pode recusar. Ah, mas professor, e se for fora do meu horário de trabalho? Depende. Se for pertinente ao seu trabalho, a convocação, se ela for feita fora do horário de trabalho, você deve comparecer. Ah, e se eu não comparecer? Depende de qual setor você esteja trabalhando, porque se for, por exemplo, uma prefeitura, existe um estatuto do servidor, que é o estatuto que rege o que o servidor pode ou não pode fazer. Então, aí cada gestor vai agir de acordo com esse estabelecido. Então, alguns vão simplesmente falar, olha, você não foi, entendeu? Deu problema, você faltou e tal. Agora, se a convocação for dentro do seu horário de trabalho, não há justificativa para não ir. Você tem que ir se você foi convocado. Se foi convidado, não. Mas se for convocado, você deve comparecer ao local em que você foi chamado. Então, olha aqui, convocação é uma forma de comunicação escrita em que se convida ou chama alguém para a reunião. Só que aí, ela é obrigatória de comparecimento, especialmente se for no horário de trabalho. Então, na elaboração tanto do convite quanto da convocação, tem que se deixar claro qual é o horário em que vai acontecer aquele evento, onde é que vai acontecer aquele evento, a data em que aquele evento vai acontecer. Se for possível, dizer também qual é o assunto que será tratado naquele evento, se for possível. Tá? Então, quando você vai fazer tanto um convite quanto uma convocação, é preciso que esse texto ele seja claro, ele seja inteligível, que ele esteja com palavras que as pessoas possam compreender. Isso foge um pouquinho, por exemplo, de um casamento. O casamento existem padrões feitos. Nós estamos nos atendo aqui, gente, aos convites e convocações que são voltados para o trabalho. Tá? Então, para o trabalho. Se você recebe um convite para comparecer a uma reunião no seu horário de trabalho, você não é obrigado a ir. É o convite. Se você recebe uma convocação que é no seu horário de trabalho, em função do seu trabalho, você deve ir. Tá? No convite, então, você pode ir ou não ir. Na convocação, você deve ir.
Se você não puder, professor, eu não posso ir, porque nesse dia, por exemplo, no meu trabalho, lá no local em que eu trabalho, a reunião, suponhamos que seja em outro local, no local que eu trabalho mesmo, lá no PSF, na unidade básica de saúde em que eu trabalho, vai haver nós vamos receber uma remessa de mercadoria e só eu vou estar lá, ou é o horário que o médico vai estar em atendimento. Aí o que você faz? Você verifica com quem fez a convocação a possibilidade de troca ou a justificativa da sua ausência. Porque depende do que seja a convocação, você não vai poder deixar de ir. E aí essa pessoa que convocou vai ter que resolver o problema no seu local de trabalho. De repente coloca uma outra pessoa lá, alguma situação. Então não é você que decide. Quem toma essa decisão é quem fez a convocação para o seu comparecimento nesse evento dentro do seu horário de trabalho. Tá? Então, claro, isso, convite e convocação são coisas que têm o mesmo objetivo, mas um depende do outro. Tá? Um você pode recusar, o outro você não pode recusar. Então, galerinha, esses textos todos que nós vimos aqui, textos, correspondências, tá bom? Que a gente viu aqui, todos eles vão fazer parte do momento de trabalho de vocês. Estes não são os únicos, como eu já disse para vocês. Eles são os principais, os que vocês mais vão ter contato. Mas tem muitos outros, tá, textos e documentos com os quais vocês vão ter acesso, aos quais vocês vão ter acesso. Mas esses são os mais importantes. Então, o que acontece? Eu ainda não estou pedindo a vocês que façam atividades relacionadas a estes temas. Na próxima aula, nós vamos ver uns exemplos, alguns exemplos que eu trouxe no slide, que eu vou mostrar para vocês de todos os tipos de correspondência que nós vimos agora, tá? Vou mostrar alguns para vocês também localizarem no vídeo, não só no slide, vou trazer alguns fisicamente para vocês verem. E aí a gente começa a fazer alguns deles para a gente poder ter um pouco de prática antes de receber esses documentos, tá bom? Então, galerinha, por hoje é só. Eu espero que vocês aproveitem bastante as nossas atividades, ou melhor, as nossas aulas online, para que vocês não percam a prática da aula. Não da sala de aula, porque a gente não está podendo, mas da aula, tá bom? Por hoje é só então, gente. Beijo para vocês. Tchauzinho.